Você já olhou para uma foto antiga sua de alguns anos atrás e sentiu uma coisa estranha? Não necessariamente uma tristeza, mas uma espécie de saudade. Só que não é saudade de voltar para aquele tempo. É uma saudade de quem você era, de um jeito de ser que não existe mais em você. E o mais confuso é que muitas vezes foi você quem escolheu mudar. Você cresceu, você evoluiu, você deixou muitas coisas para trás e mesmo assim ainda dói. Ninguém te avisa que crescer também envolve o luto, que para cada versão nova de você que aparece, existe uma versão antiga que precisa ser deixada para trás. E que isso pode ser muito bonito e muito pesado ao mesmo tempo. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Eu vou te ajudar a entender um pouco por que esse luto acontece, como ele aparece no nosso dia a dia sem avisar e o que dá para fazer quando ele bate. Esse luto, ele raramente aparece de uma forma óbvia, aparece de um jeito muito mais escondido. Imagina que é a seguinte situação: você encontra um amigo de muito tempo, alguém com quem você compartilhou muitas fases importantes da sua vida, só que dessa vez o papo flui muito diferente do que antes. Os assuntos que vocês tinham em comum já não fazem tanto sentido para você. E você sai daquele encontro com uma sensação estranha, uma distância. Ou então você volta para um lugar que você amava, uma cidade, uma casa, um bar. Um lugar cheio de memória boa. Só que dessa vez algo está diferente. O lugar é o mesmo, você que não é mais. Esse estranhamento aparece também nas conversas. Tem assuntos que antes te animavam e hoje já te cansam. Tem grupos que antes te faziam sentir parte de alguma coisa e agora podem te deixar com a sensação de vazio. Tem uma versão sua que adorava certas coisas e essa versão pode ter ficado para trás. A gente nem percebe quando isso acontece. É muito gradual. Um dia você olha para trás e vê que já não cabe mais em certos espaços, que certos ciclos se fecham, que certas pessoas ficam numa fase que você já atravessou. E aí vem aquela mistura estranha de sentimentos, um orgulho de ter mudado, uma saudade de quem você era e uma culpa que não deveria existir, mas ela existe. Se sentir assim é muito mais frequente do que parece e tem uma razão muito clara para isso acontecer. Então, por que é que a gente sente falta dessas versões, né? Que muitas vezes a gente já deixou para trás. Pensa aqui comigo. A gente costuma associar o crescimento só a conquistas, ao que a gente ganhou, ao que a gente construiu, ao que a gente se tornou. Só que crescer não é só acumular conquistas, crescer também é soltar, e soltar tem um peso. Cada versão sua carregava uma forma de ver o mundo, uma forma de se relacionar, coisas que te faziam muito sentido naquele momento. Talvez uma leveza que você tinha antes de entender certas coisas. Talvez uma coragem, né, que vinha justamente de não saber o quanto era difícil, né? Um pertencimento a um grupo, a uma fase, a um tipo de identidade. Quando você cresce, você não apaga essas versões, mas você também não cabe mais nelas. E essa é uma das partes mais solitárias do processo, porque a maioria das pessoas ao redor continua vivendo como se fosse a mesma pessoa. E você olha para elas e pensa: mas eu não sou mais. Não é à toa que esse luto aparece com tanta força em momentos de transição, quando você muda de cidade, muda de emprego, de relacionamento, quando você sai de uma fase muito intensa, quando você começa a terapia e começa a enxergar junto um jeito diferente. Nesses momentos, a mudança fica muito mais visível e aí o luto pode aparecer junto. Eu escuto muito isso: a pessoa chega num lugar que ela queria chegar, conquistou, cresceu, mudou e mesmo assim ela sente uma tristeza que não consegue explicar. Aí ela pensa: será que eu fiz algo de errado? Será que eu deveria estar mais feliz do que estou? Não. Esse luto não significa que você errou. Significa que você mudou de verdade, que a transformação foi real, que você é outra pessoa e tá tudo bem. Só que tem uma parte disso que geralmente não é tão visível assim, e é ela que eu quero te mostrar agora. A gente costuma tratar esse luto como algo que precisa passar logo, como se sentir saudade de quem você era fosse um sinal de fraqueza, ou até pior, um sinal de que você não deveria ter mudado. Só que nem toda saudade é nostalgia. Às vezes a saudade de uma versão antiga carrega um recado. Não necessariamente que você quer voltar, mas que existe alguma
alguma coisa naquela versão sua que não integrou direito na versão que você é hoje. Eu vou dar um exemplo. Imagina que você era uma pessoa muito espontânea antes, leve, desapegada, despreocupada, solta. E aí você foi crescendo, assumindo muitas responsabilidades, ficando mais séria, mais dura. E você sente falta dessa leveza. E aí você pode pensar, saudade do passado, né? Pode até ser, mas também pode ser um sinal de que você foi longe demais na sua seriedade. Que a leveza que você deixou para trás ainda faz parte de você e que ela precisa de espaço na sua vida atual. Vamos visualizar aqui comigo. Quando a saudade é só nostalgia, ela tende a diminuir com o tempo. Você olha para trás com carinho, sem o peso, você consegue honrar aquela fase e seguir em frente. Mas quando a saudade vem com a inquietação que não passa, com a sensação de que algo está faltando, vale a pena parar e se perguntar: o que é que tem nessa versão antiga que ainda é minha? O que é que eu deixei para trás que eu precisava levar comigo? Essa pergunta, ela não é fácil de se responder sozinha. E tá tudo bem você não ter uma resposta agora. Então, o que é que dá para fazer quando o luto aparece? O primeiro passo é parar de tratar esse sentimento como se fosse um problema a ser resolvido, né? Esse luto não é um erro, não é um sinal que você está indo na direção errada. É um sinal de que você está se transformando de verdade. E a transformação tem um peso. Uma coisa que ajuda muito é você conseguir dar nome para aquilo que você está sentindo. Parece muito simples, mas faz uma diferença enorme. Em vez de ficar com aquela sensação vaga de que tem alguma coisa errada, você pode parar e dizer assim: eu tô de luto por uma versão minha que não existe mais, eu tô sentindo falta de quem eu era. Outra possibilidade, que eu já falei aqui um pouquinho antes, é se fazer uma pergunta: o que dessa versão antiga ainda é meu? Não tudo que ficou para trás precisa ter ficado. Às vezes a gente perde coisas boas no meio desse processo de crescer. E vale a pena olhar com mais cuidado, identificar o que também pode voltar. Não a versão inteira, mas um traço, uma qualidade, uma forma de ser que ainda faz sentido você ser hoje. E se você percebe que esse luto está muito pesado, que não passa, que está atrapalhando seu dia a dia, talvez valha a pena ter um espaço para você aprofundar, para olhar com isso com mais clareza, né? A terapia pode ser esse espaço, não para você responder essa questão muito rápido, né? Mas para você conseguir atravessar esse momento com mais consciência, né? Dividindo a carga.